decisão do Alexandre de Moraes obrigou o advogado do PL, né, o Partido Liberal, a decidir entre defender o Bolsonaro ou defender o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Ele decidiu rapidinho e jogou o capitão para escanteio, que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. Estamos falando aí do Marcelo Bessa, advogado lá do Partido Liberal. Ele estava defendendo o Bolsonaro em 13 processos e acabou abandonando todos eles, né? Entre esses processos aí estavam o inquérito das milícias digitais, estava lá o que apura o vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal, né? Que envolvia lá urnas eletrônicas e tudo mais. Além de mais de uma ação que envolvia a atuação do Bolsonaro na pandemia de Covid-19. Daí já Bolsonaro não vai ficar sem defesa, né? Já tem aí no lugar do Marcelo Bessa vai entrar a Luciana Laura Lopes. Mas enfim, o que significa essa troca de advogados nesse momento, justamente nesse momento que o Bolsonaro está sendo alvo aí de tantas investigações, né? Inclusive foi um dos alvos da Operação Tempus Veritate, né? Que apreendeu o passaporte dele lá no dia 8 de fevereiro. Então, tudo isso está atrelado a uma decisão do Xandão, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, justamente vinculada a essa operação, a Tempus Veritate. Nessa operação aí, ficou decidido que os investigados, que incluem tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar, não poderiam se conversar entre si, nem mesmo através dos seus advogados. Vamos lá para o valor econômico, que vai explicar para a gente isso. Então tá aqui a reportagem da Isadora Peron e Luísa Martins. Advogado Marcelo Bessa renuncia aos casos em que defendia Bolsonaro. A gente pode descer um pouquinho aqui e ver que, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, Xandão, do STF, proibiu os investigados da Operação Tempus Veritatis de conversarem entre si, inclusive por meio dos advogados, é o que eu estava comentando. Tanto Bolsonaro quanto Valdemar foram alvos da Polícia Federal sob suspeita de participarem de uma tentativa de golpe de Estado. A determinação causou polêmica e a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um recurso para solicitar que a medida, que atingiu as defesas dos investigados, seja revogada. Então, o que está acontecendo é que o Valdemar e o Bolsonaro não poderiam estar se comunicando entre si, nem mesmo através dos seus advogados, aí de acordo com o Xandão. E como que eles não podem conversar entre si nem através dos seus advogados se o advogado dos dois é o mesmo? É essa a grande questão. Então, o Marcelo Bessa acaba sendo obrigado a decidir. Vou ficar do lado de um ou do outro. E a gente viu aí que a OAB está querendo revogar essa medida porque, aí, de acordo com a OAB, isso poderia acabar prejudicando a defesa e todos aí têm o direito à defesa. Mas, enfim, esse aí é mais um desdobramento da Operação Tempus Veritate que, vamos e convenhamos, movimentou muito o nosso noticiário aí pré-carnaval. Parece que depois do carnaval, o pessoal meio que, durante o carnaval e depois do carnaval, o pessoal meio que esqueceu aí essa operação, né? E talvez até a escolha da data tenha sido justamente pensando nisso. É que isso, deixando claro que é especulação da minha parte, mas colocar antes do carnaval justamente para ter esse período aí de arrefecimento, com medo das repercussões que a operação poderia ter se os ânimos ficassem muito agitados. E a operação essa que acabou aí prendendo 4 pessoas, aí, prisão preventiva de 4 pessoas decretadas, incluindo 2 assessores especiais à presidência da República, 2 assessores do Bolsonaro, Marcelo Câmara e o Felipe Martins, que foi o cara que levou para o Bolsonaro uma minuta golpista. Então, não tem como não dizer que o cara não tem como dizer que o cara não estava envolvido aí numa tentativa de golpe. E a operação essa que também acabou, apesar de que não estava previsto inicialmente, apreendendo o próprio Valdemar da Costa Neto, o próprio presidente do PL, que
contra ele tinha aí uma operação de busca e apreensão, mas quando foram fazer essa busca e apreensão, acabaram encontrando uma pepita de ouro que veio aí de garimpo ilegal e uma arma ilegal também. Com ele, acabou sendo preso em flagrante, mesmo que essa não fosse a ideia inicial. O Bolsonaro também foi alvo aí de algumas medidas cautelares e tal, incluindo a apreensão do seu passaporte, que ele está pedindo de volta o passaporte. A defesa do Bolsonaro já pediu de volta o passaporte, dizendo não tem chance nenhuma dele fugir do país. Isso no mesmo momento que está vindo a notícia de que ele teria enviado R$800 mil para os Estados Unidos, de acordo com a PF, para ir uma eventual fuga e também para esperar o golpe de Estado que estava planejado. Então, imagina que ele vai... Bolsonaro fugindo do país? Imagina. Mas, enfim, são ali as várias repercussões que a gente está tendo da Operação Tempus Veritatis. Da operação essa também que encontrou no escritório do PL até um rascunho aí de um discurso que o Bolsonaro faria depois do eventual golpe. E a gente... O discurso é uma maravilha, que cita Aristóteles, cita o iluminismo e tal. Você pensa, Bolsonaro falando isso. E daí depois você vai ver e fala, as 4 linhas da Constituição. Ok. Realmente era um discurso aí preparado para o Bolsonaro. A gente ainda vai ter muita notícia aí das investigações da PF. E até vocês podem ver aqui no Meteoro, a gente já teve uma conversa com o nosso advogado / comentarista jurídico, o Dr. Bruno Silvestre, falando que realmente aí o pedido de prisão do Bolsonaro já deve estar a caminho, porque as coisas realmente ficaram bastante complicadas aí para ele. E nós aqui no Meteoro vamos acompanhando e trazendo para vocês. E se vocês quiserem ajudar a gente a continuar trazendo essas informações, vocês podem ajudar. Que a gente está aí esperando o apoio de vocês. Basta se tornar membro. Tá aí o nosso QR Code para você se tornar membro aqui do canal. Se tornando membro, você não apenas ajuda o canal, também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde a gente envia aí os videozinhos do Clube do Fim. E agradeço a todos que ficaram assistindo a gente aqui até o final. Tchau.